Olá, bom dia. O tema do nosso trabalho é Computer Components. E os participantes são Beatriz Ribon, Gabriela Alves, Lucas Miguel, Maria Eduarda, Maria Luísa e Matheus Pagaime. Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Lucas e agora eu vou falar sobre a Mainboard. Características da placa-mãe. Beginning of Everything. A primeira placa-mãe surgiu inicialmente em um computador da empresa IBM, no ano de 1982. E como que ela funciona? Ela funciona de maneira a distribuir energia da fonte para todo o computador e também para os seus periféricos. Além disso, eu também vou falar alguns bons modelos que estão aí no mercado, se alguém tiver interesse. A primeira placa-mãe que eu vou dar como modelo é a Gigabyte B450 Aorus M. E a segunda é a placa-mãe Asus Prime B560MA. E agora, por fim, eu vou destacar alguns importantes pontos da placa-mãe. O primeiro, como eu já disse anteriormente, a gente pode dizer que a placa-mãe é um componente principal, porque ela tem essa função de interligar todos os componentes do computador. Também, ela possui vários materiais na sua fabricação, como o cobre, o ouro, o aço maleável, estanho, plástico, fibra de vidro e também a borracha. Bom dia, gente. Eu sou a Beatriz Ribon e hoje eu vou estar falando para vocês sobre o HD e o SSD. Bem, eles são unidades de armazenamentos que possuem algumas diferenças, desde o método usado para gravar e ler dados, passando pela capacidade de armazenamento e até o preço final. As duas memórias têm características determinantes na hora de escolher o melhor modelo. E também tem diferenças na época que foram fabricadas, porque o HD veio primeiro que o SSD. Bom, e gente, agora para uma análise mais específica, eu vou começar falando sobre o HD, que é uma sigla para Hardware Disk, ou seja, disco rígido em português. Esse hardware é um componente de um computador ou de outro equipamento que tem a finalidade de armazenar dados. Isso quer dizer que, independentemente se ele está ligado ou não, as informações contidas nele permanecerão armazenadas para utilização. Bem, o primeiro HD, ele conseguia armazenar apenas 5 megabytes e foi utilizado apenas internamente, sem disponibilização de comercial. Porém, em 1973, ele evoluiu e a IBM lançou o HD, que possui o dobro da capacidade de armazenamento, e ele custava, em média, $2.000. E ele era chamado 3030 Winchester. Bem, o disco rígido, ele possui uma grande influência sobre o desempenho como um todo do equipamento que ele está inserido. Ele determina, por exemplo, o tempo de abertura e carregamento dos programas, além do salvamento de arquivos. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o SSD, que também é uma sigla para Solid State Drive, ou em português, unidade de estado sólido. É um componente de hardware que substitui o antigo HD, como eu já havia falado, como unidade de armazenamento de dados nos PCs. Ele é muito mais rápido. O SSD não possui discos físicos ou agulhas magnéticas, sendo capaz de acessar dados em uma fração de segundos e tornar seu computador mais ágil para abrir programas e executar tarefas. Como não possuem partes móveis, os SSDs resolvem a limitação de velocidade dos HDs, que utilizam cabeças de leitura e gravação para fazer operações em discos magnéticos. Nos últimos anos, a queda significativa no preço do megabyte fez o SSD um upgrade considerável e talvez o mais importante para melhorar o desempenho de qualquer computador. O chip é capaz de gerenciar o cache de leitura e escrita de arquivos, criptografar informações, mapear partes defeituosas do SSD para evitar corrompimento de dados e garantir uma vida útil e maior para a memória flash. Bem, gente, como não é necessário mover cabeças para lá e para cá, muito menos deixar um disco girando a uma velocidade altíssima
Um SSD silencioso possui taxas de transferências maiores, tempos de acesso menores e não sofre com usuários desastrados que derrubam coisas no chão. As taxas de transferências dos SSDs são impressionantes se comparadas com os dos HDs voltados ao uso doméstico, que ficam nas casas dos 100 megabytes por segundo. Mas o tempo de acesso que ele brilha, enquanto um HD comum demora de 10 a 15 milissegundos para um acesso de um arquivo aleatório, o SSD faz a tarefa em 0,1 ou 0,2 milissegundos. Por isso, pode ser mais interessante utilizar um SSD para arquivos do sistema operacional e de softwares, deixando o HD, interno ou externo, para dados que não necessitam de grande velocidade de acesso, como música ou fotos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e dando continuidade na nossa apresentação, eu vou discorrer um pouco sobre a fonte de alimentação, ou Power Supply. Pois bem, o que são as fontes de alimentação? Bom, elas funcionam como um protetor contra as instabilidades de energia. Elas têm uma função muito importante. Mas como assim? Hoje em dia, as tomadas que nós temos geralmente têm 110 ou 220 volts. Então, a fonte de alimentação ela vai receber essa voltagem e vai transformar na tensão adequada para os nossos aparelhos. Vocês querem um exemplo? É o notebook. Para carregar ele, a gente precisa entre 12 a 20 volts. Então, a gente conecta o aparelho numa tomada de 110 e a fonte de alimentação vai receber essa voltagem e vai reduzir ela para a voltagem adequada para o notebook, certo? Então, é basicamente assim que ela funciona. Cada tipo de aparelho vai precisar de um tipo de fonte diferente. E lembrando que ela não apenas diminui a voltagem, tá? Dependendo do aparelho, ela pode aumentar essa voltagem também. E falando agora sobre os tipos de fonte, existem dois principais tipos, que é a fonte linear e a fonte chaveada. A que a gente mais usa hoje em dia, que é mais encontrada nos dispositivos, é o tipo chaveada. Nela existem capacitores e indutores que vão trabalhar para converter a energia. Ou seja, isso significa que a própria fonte vai permitir a passagem de mais ou de menos energia. Tá? No tipo linear, o processo é um pouquinho diferente. Mas, apesar desses dois tipos serem os principais, existe um outro tipo bastante interessante que está chegando agora no mercado, que é o tipo switch. Ela é considerada uma fonte mais econômica e mais eficiente. Um exemplo de aparelho que usa esse tipo de fonte é o Super Nintendo. A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso dos arquivos que estão no computador. É responsável por ler o conteúdo quando necessário, não sequencialmente, e por isso sua nomenclatura é Random Access Memory, pois é totalmente aleatória. Existe uma analogia que deixa muito mais fácil de se entender a lógica da memória RAM. Se chama analogia da mesa de estudos. Existem lápis, canetas, caderno e livros. Os materiais são os arquivos e a memória RAM a mesa, onde todo o trabalho é feito. Muitos sistemas não possuem a memória necessária para executar algumas aplicações. Isso se dá pela baixa quantidade de memória RAM. Bom, uma placa de vídeo é uma versão menor do computador, uma versão mini. É uma placa com um circuito impresso nela que possui processador, memória RAM e outros componentes. Uma placa gráfica, às vezes, é comumente chamada de GPU, porém não é assim que a gente deve chamar ela, porque GPU é apenas um componente, é o processador da placa de vídeo.
E uma placa de vídeo se comporta como uma expansão para o seu computador, responsável por renderizar imagens da tela, e GPUs de última geração são usados para jogos, ray tracing, produção de gráficos e até mineração de criptomoedas.